Então, dando continuidade, né, à nossa aula aí sobre os instrumentos de política macroeconômica, a gente estava falando aí da política monetária, né, e aí a gente chegou agora a de fato observar como esses instrumentos de política monetária podem auxiliar aí para atender o objetivo de combater a inflação. Para isso, a gente vai ter um tipo de política monetária contracionista, que também pode ser chamada de política monetária restritiva, certo? Que ela vai ter o principal objetivo de restringir, de fato, o consumo da população, porque dessa forma, inibindo o consumo, inibindo o acesso ao crédito, né, as pessoas não irão recorrer tanto assim ao mercado de bens e serviços e, consequentemente, a gente vai conseguir ter uma freada nessa pressão inflacionária que a gente vai estar tendo dentro aí desse período, tá certo? E como é que a gente vai utilizar os instrumentos de política monetária para frear esse consumo, né? A respeito da emissão e da questão do controle do crédito e da taxa de juros, o primeiro ponto vai ser que o Banco Central vai diminuir o estoque de moeda. Ele vai tentar utilizar desses meios que eles dispõem para reduzir o estoque de moeda que está em circulação dentro dessa economia, ou seja, a moeda que está na mão da população. E como é que ele vai fazer isso? Através do aumento da taxa de juros. Esse aumento da taxa de juros é uma peça-chave fundamental aí para que a gente consiga executar esse tipo de política monetária contracionista e combater, de fato, lutar aí contra o processo inflacionário, tá certo? À medida que a gente aumenta os juros, consequentemente a gente está reduzindo o crédito, porque se torna mais difícil conseguir crédito dentro do mercado, conseguir crédito via bancos ou via financeiras, certo? Porque se a gente vai em busca do crédito, está muito elevado essa taxa de juros. Então, conseguir crédito, ir em busca de crédito, se torna muito oneroso também para essa população. Então, elas acabam também reduzindo aí, né, a procura por crédito devido a esse aumento na taxa de juros, certo? Tudo isso com a finalidade de reter, aí, de enxugar o nível de moeda que está aí em circulação dentro dessa economia, fazer com que as pessoas consumam menos. Outro ponto, né, esse aumento aí das taxas de reservas compulsórias, como a gente viu, né, esse instrumento das reservas compulsórias é aquele dinheiro que os bancos comerciais acabam deixando aí uma parcela, né, a cargo, né, em guarda do Banco Central, mas o Banco Central obriga também uma parcela desses depósitos, né, obrigatoriamente os bancos cederem ao Banco Central. E aí o que vai acontecer? O Banco Central vai determinar que vai haver um aumento na taxa aí dessas reservas compulsórias. Ou seja, os bancos comerciais vão ter que aumentar essa parcela de depósito que obrigatoriamente eles cedem para o Banco Central. E, consequentemente, se aumenta aí essa taxa desses depósitos compulsórios, os bancos comerciais vão ficar com o quê? Com menos recurso para emprestar à população. Então, é um outro meio, né, uma outra via, vamos dizer assim, que o Banco Central se utiliza, né, através aí dos bancos comerciais, para fazer com que as pessoas não tenham tanta facilidade assim aos recursos, tá certo? Os bancos centrais, os bancos comerciais passam, então, à medida que eles aumentam essa parcela das reservas compulsórias, à medida que eles pagam mais em termos desses depósitos obrigatórios, eles vão ficar com menos dinheiro para poder emprestar para a população, tá certo? Então, já acaba sendo uma maneira, né, de tentar barrar também que a população tenha mais acesso à questão da oferta de moeda. Outro ponto é a questão do governo passar a vender os títulos nessa situação, porque se a taxa de juros está muito elevada, então isso acaba sinalizando positivamente para que mercado? Para o mercado de títulos, que agora vai estar tendo uma rentabilidade maior sobre esses títulos, certo? Então a população, de uma forma geral, elas vão reter mais suas moedas, né? Vão inibir o seu consumo, mas aí elas vão dizer, eu vou fazer o quê? Eu vou investir, né? Eu vou comprar títulos aí do governo, porque a rentabilidade desses títulos está mais elevada. Então se torna mais propício que as pessoas deixem de ter a moeda
circulando dentro da economia e passem a reter moeda através de diversos tipos de investimentos. E um deles é a questão, né, da oferta aí dos títulos públicos, a qual o governo disponibiliza, tá certo? E aí todo mundo corre aí para esses títulos públicos justamente por estarem com uma rentabilidade mais elevada, então se torna mais desejável mesmo, né, você recorrer para o mercado de títulos ao invés do mercado monetário. E a questão também dos redescontos, né, quando o Banco Central ele vai emprestar dinheiro aos bancos comerciais, ele realiza esse empréstimo, mas incide aí sobre esse empréstimo que é uma taxa de juros também, certo? Então, o que vai acontecer? Com o aumento da taxa de juros desses redescontos, vai se reduzir também os meios de pagamento, porque assim os bancos comerciais, eles não vão querer pagar o empréstimo em uma taxa de juros muito elevada. Então, eles vão fazer o quê? Vão realizar também menos empréstimos ao Banco Central. Logo, se os bancos comerciais também terão menos renda devido a essa menor quantidade de empréstimos, eles também não irão conseguir fazer repasses para o setor privado, certo? Possibilitando mais uma vez com que haja aí essa redução de renda na mão da população de uma forma geral. Porque como a gente viu, muitas vezes os bancos comerciais, né, tomam empréstimos aí do Banco Central para favorecer algum tipo de atividade econômica, como eu citei a questão do agronegócio. Só que aí, se os juros que está incidindo sobre esse empréstimo for muito elevado, o Banco Central, o Banco Comercial não vai realizar esse empréstimo com o Banco Central. Logo, não vai ter o repasse de renda para esse setor do agronegócio, tá certo? Então, a gente acaba, né, fazendo de todos os meios possíveis para reter um pouco esse nível de atividade econômica, tudo com a finalidade de tentar combater a inflação aí no nosso país, tá certo? Então, dados os instrumentos que a política monetária tem, é dessa forma que ela atua, né, por meio de uma política contracionista que tem aí como foco principal esse aumento da taxa de juros e acaba modificando todos os demais instrumentos com base para poder combater aí a inflação, tá? Mas, consequentemente, se nós temos aí um objetivo de crescimento e de emprego, então nós queremos o quê? A população com dinheiro em mãos para que elas possam realizar o consumo e buscar o aquecimento da economia. Então, agora a nossa política monetária, ela é expansionista. E aí a gente vai fazer isso através de quê? Do aumento do estoque de moeda, certo? Então, a gente reduz a taxa de juros, consequentemente, a gente consegue aumentar o nível de crédito, as facilidades de crédito, né, da população conseguir obter crédito se tornam mais simples, mais facilitadas, os juros que vão incidir sobre esse crédito também serão menores, certo? Tudo isso para que as pessoas tenham mais dinheiro em mãos e a economia tenha mais dinheiro em circulação e esse dinheiro possa criar aí um ciclo, né, de crescimento e geração de emprego dentro dessa economia. E aí o que acontece lá com as reservas compulsórias? Existe uma diminuição dessa taxa de reservas, ou seja, o Banco Central vai dizer, aquela parcela que você me paga lá daquele depósito obrigatório vai se tornar menor. Consequentemente, né, se os bancos comerciais estão pagando menos em termos de depósitos agora ao Banco Central, eles ficam com mais renda, né, com mais dinheiro para poder emprestar esse dinheiro para a população. Mais uma forma aí que a gente tem de fazer com que o dinheiro chegue na mão das pessoas e as pessoas possam consumir. Da mesma forma, o que acontece lá no mercado de títulos? Com a taxa de juros alta, na situação anterior, então o banco vendia muitos títulos, né, para que as pessoas, e a taxa de juros alta, né, a rentabilidade alta, atraiu o pessoal lá para o mercado de títulos. Agora a taxa de juros está baixa. Então, consequentemente, as pessoas não se sentem mais tão atraídas assim por essas rentabilidades que terão no mercado de títulos e aí, ao invés de ofertar títulos, o governo retém essa oferta. E para reter essa oferta, ele mesmo recompra esses títulos que anteriormente ele estava vendendo,
tá certo? E aí isso possibilita que o dinheiro dado em troca do título representa aí um aumento aí nesses meios de pagamento, tá? E através dos redescontos, da política lá de redesconto, nós vamos ter que essa redução da taxa de juros de redesconto, ela passa a aumentar o estoque de moeda dentro da economia, porque assim os bancos eles vão fazer mais empréstimos ao Banco Central, logo vão repassar mais valores aí para o setor privado. Ou seja, como a taxa de juros está baixa também dentro dessa política de redesconto, então agora se torna benéfico para os bancos comerciais fazerem, né, tomarem empréstimos aí com o Banco Central e aí aquecer diversos outros setores, como o agronegócio, por exemplo. Tá? Então toda essa dinâmica, todos esses instrumentos, eles acabam se combinando, né, para que possa facilitar o acesso ao crédito, à moeda na mão da população e assim, consequentemente, tanto fornecer o aumento do consumo, como também o aumento da capacidade da atividade produtiva, tá certo? Porque agora o crédito e o dinheiro está mais facilitado para todo mundo ter o acesso. E tudo isso, né, como vamos dizer assim, um foco principal decorrente dessa redução na taxa de juros que possibilita essa modificação em todos esses demais instrumentos. E aí a gente observa, né, tanto a política fiscal como a política monetária têm instrumentos diferenciados, mas elas atendem à mesma finalidade, né, que são atender aos objetivos de crescimento, emprego e a inflação, e por meios dessas vias, tanto expansionista como contracionista. E aí, em ambas, por mais que tenham, né, como eu acabei de mencionar, instrumentos diferenciados, mas o caminho, né, é muito parecido. A via que se utilizam é muito similar. Ou seja, se a gente quer combater a inflação, seja através de política fiscal, política monetária, a gente acaba o quê? Inibindo o consumo. Já se a gente quer alcançar o crescimento, independente dessa política ser monetária ou fiscal, a gente vai fazer isso via, né, o aumento do consumo através da população, a população ter o acesso mais à renda e assim sucessivamente. Né? Acredito que ao analisar aí esses pontos aí da nossa aula até o momento, vocês conseguem de fato identificar essa similaridade que está sendo existente aí entre essas políticas, tá certo? Então, os instrumentos que elas utilizam são diferenciados, né? As variáveis que afetam cada política aí são diferentes, porém elas se utilizam, né, de uma mesma lógica, vamos dizer assim, para atenderem aí aos seus objetivos, certo? E aí essa questão era bem interessante, tá? Que era para a gente promover um debate na nossa aula, mas eu vou debater aqui sozinha, mas vocês pensem a respeito também, né? Quando o objetivo for a melhoria da distribuição de renda, qual política é mais eficaz? A política fiscal ou a política monetária? Vou deixar aí, vou fazer assim, ao invés de debater sozinha, eu vou deixar essa questão para vocês analisarem e aí a gente debate lá pelo WhatsApp, certo? Antes da gente chegar lá na nossa, ou melhor, a gente debate na nossa próxima aula, tá certo? No iniciozinho da aula a gente fala um pouquinho mais a respeito sobre isso, tá? Já é um incentivo aí para que todo mundo assista o vídeo. E aí a gente vai ter também, né, entre a política fiscal e a política monetária. Como a gente já viu, né, as políticas, elas representam aí meios alternativos, né, diferentes para atender às mesmas finalidades. E aí essa política econômica, ela deve ser executada por um meio, uma combinação adequada desses dois instrumentos, tá certo? E aí o que vai acontecer, né? Que combinação adequada desses dois instrumentos serão essas? É porque a gente tem que atuar pelo lado fiscal e pelo lado monetário simultaneamente, certo? Então, de maneira conjunta, a gente não consegue resolver a inflação se a gente faz só política fiscal.
da mesma forma se a gente faz só política monetária. Então, conjuntamente, nós temos que unir a essas variáveis, até porque são variáveis existentes na economia de maneira constante, constantemente, né? Nós temos essas variáveis presentes na economia, então a gente tem que fazer, vamos dizer assim, uma interação entre esses meios para que a gente possa atingir aí as duas finalidades as quais, aliás, nós estamos propondo, tá certo? E aí, algumas observações interessantes também é que a respeito da política fiscal, né, ela apresenta um maior grau de intervenção da economia, do governo na economia, né? Através da política fiscal a gente tem uma interação de fato do governo, até porque os instrumentos que ele utiliza, como os gastos públicos e os tributos, são instrumentos do próprio governo, né, do nosso próprio Estado. Já a política monetária, né, por haver a presença aí de uma autoridade monetária, então apresenta um grau de intervenção menor, né? É mais o Banco Central quem dita muitas das regras que vai acontecer aí com a política monetária do nosso país. Porém, há um diferencial entre elas, que a política monetária ela apresenta uma maior velocidade de implantação. A política fiscal, em termos tributários, a gente viu, né, que precisa ser aprovado no Congresso uma lei que permita a modificação dos impostos, né? Já que a política monetária não. Ela tem uma alta velocidade de implementação porque basta a autoridade monetária definir, né, qual vai ser a nova taxa de juros, como vai ser a nova questão dos redescontos, a política de redescontos, e aí isso pode ser aplicado de forma imediata, à medida que a autoridade monetária toma as suas decisões. Porém, o efeito que essa atividade econômica vai proporcionar dentro da economia, aí isso, né, já não se dá de forma tão imediata. Então, essas mudanças nos juros, como é que afeta a dinâmica da economia? Né? Isso não acontece também de forma imediata, vai acontecendo ao longo do tempo, tá certo? Só a gente observar que em termos de velocidade de implementação, a política monetária se torna mais ágil, mais eficaz, porque basta que as autoridades monetárias tomem sua decisão e aí modificações nesses instrumentos podem ser realizados de maneira mais rápida. E aí fica, né, acredito que fica claro um pouco essas relações que a gente tem da política fiscal e da política monetária. Além disso, nós temos, né, o agente resto do mundo, né, o setor externo dentro da nossa economia. Então, esse agente vai corresponder ao fato de que a nossa economia ela não está isolada no mundo. Então, a gente tem transações comerciais, turísticas, enfim, afins com o Brasil e o mundo inteiro. Então a gente chama esse agente da economia que representa o setor externo do resto do mundo, tá certo? E devido a isso, nós precisamos também que a atuação econômica do governo, né, se dê dentro dessa área externa também. E aí isso acontece por meio de dois tipos de política, a política cambial e a política comercial, né? A política cambial ela vai representar o quê? O controle do ingresso e da saída de moeda estrangeira, bem como a formação da taxa cambial. Já a política comercial, ela representa uma definição das práticas de comércio internacional, dos mecanismos de incentivo às exportações e do relacionamento comercial, como eu já mencionei, que existem aí entre esses demais países. Então, em termos dessas políticas externas, quando a gente fala o combate à inflação, então a gente se remete mais a uma análise voltada à política cambial, certo? Quando a gente fala em política comercial, a gente se remete mais a uma análise voltada para a questão da geração de produto, certo? De crescimento e de emprego dentro da economia, tá? E aí a gente vai conversar um pouquinho agora a respeito de cada uma delas. Política cambial vai estar representando aí a atuação do governo sobre a taxa de câmbio, né? Então nós vamos ter que essas autoridades monetárias, a autoridade monetária também que atua aí junto da presença do governo sob
a questão da taxa de câmbio, certo? E aí ela vai determinar se esse câmbio vai ser um tipo de regime cambial fixo, onde a taxa de câmbio já é estabelecida, né, já é conhecida, ou se vai ser um tipo de permitir que o câmbio seja flexível ou flutuante, tá? E aí quem é o órgão responsável por tomar essas decisões aí a respeito da política cambial no nosso país? Vai ser quem a gente chama aí de Conselho Monetário Nacional, que vai ser composto atualmente, né, porque esses ministérios aí que eu vou citar para vocês acabam sendo modificados de acordo com o governo vigente, tá certo? E aí a gente vai ter, atualmente, estão compondo o Conselho Monetário Nacional o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e o presidente do Banco Central, né, da autoridade monetária principal que nós temos na nossa economia. Pronto, agora sim, corretamente. Então, em termos, né, dessa política cambial, como ela funciona para cada regime, né? Quando nós temos um regime de câmbio fixo e um regime de câmbio flutuante, quais são as principais características desses regimes? Quais são as vantagens e as desvantagens que eles apresentam, tá certo? Em termos câmbio fixo, primeiramente, a principal característica é que o Banco Central ele fixa a taxa de câmbio aí, né, estabelecida dentro da economia. Ou seja, então o câmbio já é conhecido, certo? Essa taxa já é estabelecida. Então, por um determinado período de tempo, aquele câmbio vai, né, intermediar essas relações comerciais, turísticas, enfim, entre os países, tá? E aí o que acontece? Quando o Banco Central ele fixa uma taxa de câmbio, ele vai ser obrigado a disponibilizar as reservas. O que representa disponibilizar as reservas? Ou seja, se ele está fixando a taxa de câmbio para o dólar, ele vai ter que ter um montante equivalente em dólares, ele vai ter que dizer o quanto de dólares ele tem em termos de reservas, certo? Para que o resto do mundo, vamos dizer assim, possa saber, né, se ele vai poder honrar os compromissos dele em termos de dívidas externas, né, se ele vai conseguir aí sobreviver a crises cíclicas no câmbio internacional, certo? Então, para isso ele precisa dizer, eu estou fixando aqui o dólar, a paridade entre o real e o dólar, vamos supor hipoteticamente em R$3, mas aí eu tenho esse montante de reserva em dólar equivalente para que eu possa honrar os meus compromissos com o cenário externo. Então, à medida que ele toma essa decisão de fixar o câmbio, então essas reservas que ele tem disponível naquela moeda acabam se tornando de conhecimento de todo o resto do mundo, tá? E aí, qual é a vantagem disso? Quando a gente já sabe qual é o câmbio, a gente consegue controlar a inflação. Porque a gente consegue prever a dinâmica do mercado, né? Se torna mais fácil, aliás, da gente ter essa maior previsibilidade sobre o comportamento dos agentes. A gente consegue evitar aumentos nas importações que acabariam provocando uma desvalorização cambial, certo? Aliás, uma desvalorização da nossa moeda nacional, desculpe. Então, tudo isso acaba representando uma vantagem aí, porque o país agora ele passa a ter esse maior controle da inflação e consegue aí ter essa maior previsibilidade sobre a dinâmica do mercado. Só que a principal desvantagem a respeito disso, primeiramente a política monetária ela se torna genérica, neutra, passiva, a gente pode chamar ela assim, justamente porque se nós temos o maior controle da inflação, então a gente não vai precisar ter um tipo de política monetária a qual a gente acaba incidindo aí, né, sobre o controle da inflação. Consequentemente, a nossa política monetária estaria voltada sempre para aquela questão, né, do crescimento e do emprego, né? Os juros estando baixos, só que isso aí já ia afetar lá o mercado de títulos, certo? Mas então isso tornaria então a política monetária praticamente neutra nesses termos.
Então, até aí, a gente poderia pensar, mas talvez isso seria um ponto benéfico, então a gente só vai ter um tipo de política monetária expansionista. Só que o principal motivo para a maioria das economias atuais não serem de tipo de câmbio fixo é que, à medida que o resto do mundo sabe essas reservas que a gente tem disponível naquela moeda, ou seja, em termos de dólar, quanto dólar aquele país tem disponível, a gente fica muito vulnerável à questão de ataques especulativos. E aí o que representam esses ataques especulativos? Um grupo de investidores, né, olharem para a nossa moeda nacional e dizerem: vamos apostar na desvalorização dessa moeda nacional, porque isso representa um bom negócio, né, para a gente vai conseguir obter aí uma grande rentabilidade com base na desvalorização daquela moeda. Então acaba se tornando, né, o mercado desse país o mercado cambial desse país acaba se tornando vulnerável a esse tipo de ataque especulativo. E aí essa questão de maior controle da inflação, previsibilidade dos agentes, né, evitar os aumentos dos produtos importados, acaba sendo quebrada, né? Essas vantagens acabam sendo quebradas porque justamente esses ataques especulativos vão promover uma desvalorização da moeda nacional, tá certo? Então, vai acontecer aí tudo ao inverso, essas vantagens sendo quebradas, então a gente passa a ter um aumento absurdo aí no preço dos produtos importados, isso acaba gerando uma pressão inflacionária, e aí como a nossa política monetária estava passiva, estava totalmente neutra, acaba dificultando a execução dos próprios meios que a política monetária tem para poder agir também no combate da inflação, nesse caso aqui, tá certo? Então acaba que essa taxa de câmbio fixo, ela não é muito utilizada, principalmente pelas grandes economias atuais, também não é utilizada mais aqui no nosso país, o nosso regime é um tipo mais flutuante, justamente por esse fato. A gente pode observar, né? Inicialmente a gente pensa, o câmbio fixo apresenta maiores vantagens, mas devido à presença e à existência desses ataques especulativos, né, o mercado se tornar, o nosso país acabar se tornando mais vulnerável frente ao próprio cenário internacional, então se acaba tornando que esse tipo de câmbio, essa desvantagem acaba pesando um pouco mais, tá? Já em termos do câmbio flutuante, a gente vai ter que o próprio mercado de divisas, a oferta e a demanda de divisas acaba determinando quem é essa taxa de câmbio, tá? E aí o Banco Central, devido a ele não intervir diretamente, né, no câmbio, a própria dinâmica do mercado que determina o preço dessa moeda frente à moeda estrangeira, então o Banco Central ele não vai precisar disponibilizar suas reservas, né? Ele pode deixar lá suas reservas cambiais em segredo. Então já evita essa questão do ataque especulativo que vai tentar aí desvalorizar a nossa moeda. Logo, a vantagem que isso apresenta é que a política monetária ela acaba se tornando mais independente do câmbio, então nós podemos ter o tipo de política monetária mais restritiva, mais expansiva, como a gente viu anteriormente. Como eu falei, a gente fica mais protegido também a respeito desses ataques especulativos, porém a desvantagem é que a gente não consegue fugir dessas pressões inflacionárias e também devido a essas desvalorizações cambiais que podem vir a ocorrer, também possibilitando o quê? Novamente, o aumento aí das importações, né, redução das nossas exportações, então a gente não consegue fugir aí desse cenário, porque a própria dinâmica da oferta e da demanda entre essas divisas vai propiciar, né, que isso ocorra, tá certo? Então, ambos os regimes acabam apresentando vantagens e desvantagens, porém a maioria dos países ainda adota esse câmbio flutuante justamente por conseguir fugir desses ataques especulativos, certo? Que muitas vezes podem ser altamente prejudiciais para o país. Então, é melhor que a própria dinâmica do mercado leve a essa desvalorização cambial e a essas pressões inflacionárias do que a questão, o ataque especulativo, né? Um grupo de investidores investirem aí nessa desvalorização, se beneficiarem com isso, tá certo? Então, é melhor que
não seria melhor, seria o menos pior a vir a ocorrer, tá certo? Então, isso é o que representa esses regimes cambiais, as vantagens e as desvantagens presentes em cada um e as características, né, que eles têm. E aí a gente vai ter, né, em termos de política cambial no nosso país, como eu mencionei, no Brasil e na maior parte do mundo, que se vigora esse sistema aí de taxa de câmbio flutuante. Só que o que vai acontecer no nosso país, né, nós dizemos que temos o sistema de câmbio flutuante, né, onde a oferta e a demanda de divisas criam, né, a própria taxa aí de câmbio, né? Mas o Banco Central ainda realiza alguns tipos de intervenções esporádicas dentro desse mercado, fazendo com que, né, o câmbio tenda a ir de favor, tenda a ir de encontro com a política econômica do país naquele momento. Mas se é dado pela própria dinâmica e oferta do mercado, como é que o Banco Central vai intervir? Ele mesmo vai estar comprando e vendendo a moeda estrangeira para tentar fazer com que a taxa de câmbio tenda ao equilíbrio esperado pelo Banco Central, tá certo? Então essas são as formas que eles fazem aí de intervir. E quando isso acontece, quando nós temos esse regime de câmbio flutuante, mas ele não é totalmente livre, né, o Banco Central ainda acaba intermediando em alguns pontos, então a gente vai ter que a gente chama de uma taxa de câmbio flutuante, né, flutuação suja, justamente porque está tendo uma intervenção governamental dentro aí da dinâmica do mercado, tá? Política comercial vai estar relativa, né, ao lado do próprio comércio, né? Ou seja, vai ser instrumentos que a gente vai ter para incentivar as exportações, aumentar aí o nosso produto nacional e a gente conseguir exportar muito do que a gente produz. Então, para um país é muito mais benéfico quando ele exporta mais, né, do que ele importa, e aí criar estímulos ou desestímulos às importações. E aí a gente pode fazer isso através de quê? Estímulos fiscais e creditícios para aqueles produtores, né, taxas de juros que se tornam subsidiadas para que eles possam aí investir no seu processo de produção, aumentar aí o nível da sua produção e assim consecutivamente produzir mais. Então, quando eles estão produzindo mais, por mais que seja não só para aquecer o mercado nacional, mas para exportar também, então esses produtores estão gerando empregos e crescimento dentro da economia também de uma forma geral, tá certo? Por isso que se estimula aí as exportações. E em termos de importação, a gente vai criar, né, algumas tarifas, barreiras para fazer com que essas importações se tornem menores no nosso país. O órgão responsável aí no nosso país por essas questões, né, de política comercial é o Ministério da Indústria, do Comércio e dos Serviços, certo? Mas também nessa própria dinâmica da política comercial, ela acaba ficando sujeita aí às normas que são estabelecidas pela Organização Mundial do Comércio, como o nome diz, né? O termo já fala mundial, então é um órgão